irmãs, na noite de hoje nós iremos meditar no primeiro livro dos Reis, capítulo de número 18. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18. Ontem pela manhã, uma palavra muito poderosa, pregada pelo nosso querido evangelista Vitor, e ele pregou em 1 Reis, capítulo 19. Ele falou sobre o cuidado de Deus, a providência de Deus, a provisão de Deus. E hoje, a proposta para nós neste culto de hoje é falar um pouco sobre zelo e aliança. Zelo e aliança. Capítulo 18, a partir do versículo 22. Por favor, Tiago. Capítulo 22. Isso. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Eu vou até o 38, tá? Eu vou até o 38. Deem-se-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros, e o dividam em pedaços, ou seja, esses os 450 profetas de Baal. E o ponham sobre a lenha, porém não lhe coloquem fogo. E eu prepararei o outro bezerro, e o porei sobre a lenha, e não lhe colocarei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por meio de fogo, esse será Deus, ou seja, o Deus que descer, esse será Deus. E todo o povo respondeu dizendo: é boa esta palavra. E disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós um dos bezerros, e preparai-o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome do vosso Deus, e não lhe ponhais fogo. E tomaram o bezerro que lhes dera, e o prepararam, e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: ah, Baal, responde-nos. Porém nem havia voz, nem quem respondesse, e saltavam sobre o altar que tinham feito. Começaram até a entrar em desespero já, Porque saltar sobre o altar é um sinal de desespero. E sucedeu que ao meio-dia Elias zombava deles e dizia: clamai em altas vozes, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, esteja ocupado, ou que intente alguma viagem, está fazendo algum planejamento, alguma programação. Talvez esteja dormindo e despertará. E eles clamavam em altas vozes e se retalhavam, começaram a se cortar com facas e com lancetas, conforme ao seu costume, até derramarem sangue sobre si. Na verdade, esse é um costume dos pagãos até hoje, porque sacrifícios que são feitos humanos, eles são justamente por causa do sangue, Então até hoje há esses sacrifícios pagãos, ou esses cultos dessa forma, Cultos pagãos. E sucedeu que, passado o meio-dia, profetizaram eles até a hora de se oferecer o sacrifício da tarde. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. O 30. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Restaurou o altar do Senhor, que estava quebrado. 31. E Elias tomou 12 pedras, conforme ao número das tribos dos filhos de Israel, Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços, despedaçou o bezerro e pôs sobre a lenha que estava sobre o altar. E disse: enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei-o a segunda vez. Ou seja, ele torna mais difícil ainda a resposta, porque o sacrifício seco já era um grande desafio. Então ele molha o sacrifício por 2 vezes, para que o povo compreenda que o que Deus vai fazer é algo extraordinário. Ele molha, coisa que os Baals não fizeram, ou os profetas de Baal não fizeram isso, mas ele faz questão de fazer, molhar o sacrifício 2 vezes, para que se torne mais difícil ainda, para que quando Deus operar um milagre, o povo entenda que aquilo ali foi obra de Deus. Olha que coisa tremenda. Fazei-o a segunda vez, e o fizeram a segunda vez. Disse ainda: fazei o terceira. Pronto.
Era como se o povo estivesse olhando e falou assim: puxa, isso é impossível acontecer. Seco já era difícil, molhado 3 vezes era impossível. E o fizeram terceira vez. 35. De maneira que a água corria ao redor do altar. Ou seja, chegou a transbordar, né? E até o rego ele encheu de água. Sucedeu que no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifesta-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu és o Senhor Deus, e que tu fizeste voltar o seu coração. E o 38. Então caiu fogo e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no... Pois bem, o versículo, volta para mim o versículo 17, ou 37, desculpa, 37. Eu disse a vocês que eu quero falar um pouco nesta noite sobre zelo e sobre aliança. Sobre zelo e sobre aliança. Elias, ele desenvolve esse papel muito importante, que não é só apenas um papel de profeta, que ele era, ungido de Deus, mas nesse contexto de Israel, no momento em que Israel estava sendo governado por Acabe, ele vivia, esse povo vivia desviado, estava desviado do Senhor. Então Elias, ele não apenas exerceu uma função de profeta para esta nação, mas ao mesmo tempo Deus o usou para restaurar esse povo. E de que forma isso aconteceu? Aconteceu por causa do zelo que Elias tinha pelas coisas de Deus. O versículo 37 diz assim: responde-me, Senhor. Isso aqui é Elias orando após ter restaurado o altar. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu és o Senhor Deus, e que tu fizeste voltar o seu coração. Cadê o 36? 36, na verdade acho que era o 36. Sucedeu o quê? Isso. Sucedeu que no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifesta-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Quando Elias fala que conforme a tua palavra eu fiz essas coisas, Elias não está falando isso só no sentido de ordenança. Elias não está dizendo para Deus que ele fez isso só porque Deus mandou fazer. Ele está dizendo que o zelo que ele tinha por Deus e pela palavra dele era tão grande, que ele fez isso por causa desse zelo. É muito importante lembrar a vocês que para Deus era abominável a adoração a ídolos. Então esse povo, que era o povo de Israel, o povo de Deus, eles se desviaram do Senhor ao ponto de começarem a oferecer sacrifícios a ídolos, coisas que Deus já abominava. Era um dos conselhos, ou uma das exortações que o povo recebeu, estando peregrinando ainda no deserto. Deus dizia: quando vocês entrarem na terra de Canaã, não siga o costume daqueles povos. E entre esses muitos costumes que eles tinham, um deles, que era considerado por Deus abominação, era a questão da idolatria. Porque na questão da idolatria a ídolos, exigia-se sacrifícios no altar. E um dos sacrifícios que esses povos costumavam fazer era sacrifícios a Moloque. Quem era Moloque? Moloque era um dos deuses que tinha, ou que esses povos tinham, e o sacrifício que era feito a ele era humano. Então crianças e adolescentes eram sacrificados a esses ídolos, ou a esse ídolo. Tanto que se você puxar uma foto desse deus Moloque, você verá um deus com a mão assim, ó, ou um ídolo, uma imagem com a mão assim. Porque era colocado sobre a mão dessa estátua o sacrifício humano, que era uma criança, um adolescente, um bebê, e ele era queimado. Então olha como isso era abominável a Deus. Deus tinha isso como uma aberração. Então o povo, quando começou a se desviar de Deus, eles começaram a seguir esses caminhos.
ao ponto de fazer esses tipos de sacrifícios que Deus abominava. Pois não, Tiago, pode falar. Isso aí é o que tem o corpo humano e a cabeça de bode, é o Moloque, né? Não. Esse aí, na verdade, esse que você fala, ele é o Deus da maçonaria. Que é o Deus, esse é da maçonaria. Que tem um bode, isso, que tem um. Não só na maçonaria, mas ele também. Cultista. Isso. Entendeu? Tem uma certa semelhança, né? Porque são tantos, né? Que você. São muito. A verdade é tudo quase a mesma coisa, né? É para enganar. Isso, exatamente. Só que. Qual o símbolo dos maçons? O símbolo dos maçons, se você. Como é que é o nome daquela. Isso, tem um compasso deles e tem uma. Na verdade, tem isso aí é tipo. Eles chamam isso de. Que tem um símbolo de Salomão também, né? É porque assim, são muitas mensagens. Eu ia falar preliminares, não é preliminares, mensagens subliminares. Isso, obrigado. São muitas mensagens subliminares. Então, assim, aparentemente, o símbolo deles é isso aí, um compasso. Mas eles também têm a colher de pedreiro, aquela coisa. Tem uma série, né, de símbolos que se tem. Mas de princípio é justamente esse, o compasso. Então, assim, esses povos começaram a. Isso aí, ó. Tá vendo? Esse é o símbolo da maçonaria. Esse é o símbolo da maçonaria. Tá? Esse aí é o que apresenta, né? É o que é apresentado, é o que faz o chamado, é o que convida. Mas aí depois, quando você entra, tem tanto símbolo que é assustador. É vários. E nesse aí, se você puxar em outro, você vai ver o do bode lá, né? O sentado lá que você tinha acabado de comentar agora, que esse aí é o que eles usam lá, né? Não só eles, como como é que fala? O satanismo também usa e tal, vários, né? São vários. Mas então, continuando aqui, pessoal. Então, o que acontece? Esse povo começou a trilhar esse caminho. Então, o zelo que Elias tinha pela palavra de Deus, no sentido de conhecer que aquelas práticas eram abominações ao Senhor, levou ele a essa atitude, levou ele a buscar a Deus. Coloca para mim ainda aí, ó, 1 Reis 19:10. E ele disse, isso aqui é Elias orando ao Senhor, e ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos. Isso aqui é Elias falando, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares. Por isso que você vai ver Elias restaurando o altar. Aquele altar que Elias está restaurando não é o mesmo altar que os profetas de Baal estão sacrificando, viu? Não faça confusão. Porque quem lê assim apressadamente o texto vai entender o seguinte, que os profetas estavam oferecendo sacrifício no altar, e aí Elias tirou ele, limpou o altar e fez o sacrifício no mesmo altar. Não é. É porque em Israel o povo tinha o costume de levantar altares a Deus. E esses altares que tinham em Israel foram derrubados, quebrados, destruídos, e levantaram-se altares a Baal, ou seja, altares a deuses, ou a ídolos, né? Então, no caso aqui, Elias está falando, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança e derrubaram os teus altares. Para quê? Para poder fazer os altares a Baal, né? Aos ídolos, tinha mais outros. E mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para me tirar. Então perceba que Elias está falando sobre essa questão. Elias está triste, Elias está chateado. Por quê? Porque eles abandonaram a palavra de Deus, fizeram pouco caso pela palavra do Senhor. Então esse zelo que Elias tinha pela palavra, por conhecer a vontade de Deus, por conhecer o querer de Deus, o caminho de Deus, levou ele a esse tipo de comportamento, levou ele a esse tipo de atitude, a esse extremo, ao ponto de desafiar os profetas de Baal, dizendo: vamos fazer um desafio. Já que o Deus que vocês servem é poderoso mesmo, então eu desafio vocês. Nós vamos apresentar um sacrifício, vocês a Baal e eu ao Senhor, e aquele que responder com fogo, então esse será o Deus de Israel. Isso é até questão de inteligência, né? Ele fez um sacrifício muito sério, porque ele sabia, né, que Baal não iria responder. Então esse zelo que ele tinha levou ele a isso. Agora, pastor, o que é zelo? Deixa eu dizer para você o que é zelo, para você entender isso aqui. Zelo é grande cuidado e preocupação
que se dedica a alguém ou a algo. Zelo é isso. Zelo é um grande cuidado ou é a preocupação que você dedica a alguém ou a alguma coisa. Isso também pode ser uma forte disposição, diligência, pode ser um forte empenho aplicado na realização de algo, tá bom? Então zelo é isso. Zelo é isso. Nós temos alguns exemplos na Bíblia de zelo e eu gostaria de compartilhar com vocês. Números 25, por favor. Isso aqui é zelo. O que você vai acompanhar comigo agora chega a ser assustador, mas isso aqui é zelo. E Israel deteve-se em Sitim, e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Por que o termo chama de prostituição? Porque Deus havia dado uma ordem que o povo de Israel não poderia se misturar com mulheres estrangeiras. Ou seja, vocês quando forem casar, não casem com mulheres estrangeiras. Casem com mulheres do seu povo. Ou seja, Israel era composto por 12 tribos. Então vocês querem casar, casem com mulheres das 12 tribos aí, ó. Casem entre vocês. Para que haja uma linhagem pura, uma linhagem santa, essa continuidade. Só que o povo não só se perdia nas idolatrias, se perdiam também em pecados morais. Eles se casavam com mulheres estrangeiras que Deus também dizia para não fazer. Então olha só, Israel deteve-se em Sitim e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Versículo próximo. Elas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus. Olha o perigo aí. Por que Deus não queria que casasse? Porque assim, às vezes a gente lê algumas coisas da Bíblia que são normativas. O que é isso, pastor? Normativas. Normativas tem a ver com regras, tem a ver com normas, tem a ver com mandamentos e com princípios. Às vezes a gente lê umas coisas da Bíblia e a gente fala, puxa, mas por que Deus fez isso? Por que Deus proíbe tais coisas? Está aí o segredo. Por que Deus não queria que esses homens se envolvessem com mulheres estrangeiras? Porque elas tinham o hábito de sacrificar aos coisas que Deus abomina. Então Deus dizendo assim, para vocês não se contaminarem, porque elas adoram a outros deuses e têm outras práticas, não se envolvam com elas. Mas eles se envolveram. E começaram a sacrificar aos seus deuses, ou começaram e convidaram o povo ao sacrifício dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos deuses. Olha o perigo. Você se lembra que quando o povo saiu do Egito, e eles começaram a andar sobre o deserto, em um determinado momento Deus chamou Moisés para o monte. E nesse intervalo de tempo que ele estava no monte, que ele ficou lá 40 dias e 40 noites com o Senhor, o texto diz que o povo cansou de esperar. E cansando de esperar, o povo quis fazer um Deus. Agora, sabe por que esse povo quis fazer um Deus? Quando você vai para o contexto histórico, quando o povo de Israel sai do Egito, eles não saem sozinhos. Alguns egípcios o acompanham. Olha o perigo. E é justamente esses egípcios que os acompanharam, que os aconselhou, no momento da ausência do homem de Deus, fazer aquilo que não deveria ser feito. Por isso que em Salmo 1, versículo 1, diz assim, olha, não, bem-aventurado o homem que não ouve o conselho do... Está vendo aí o problema? Por que você não pode ouvir o conselho do ímpio? Por isso que Deus aconselha na sua palavra, você tomar cuidado com quem você ouve aconselhar. E eu já disse aqui uma vez e repito, tem conselho que é bom, mas não é certo. Tem conselho que é bom. Tem conselho que às vezes eu recebo, você recebe, é um conselho bacana, é um conselho bom, mas não é certo. Amém? Não é um conselho certo, não é um conselho correto, não é o caminho melhor a seguir. E aí esse povo começou, não, vamos fazer o seguinte, eu tenho uma ideia, vamos fazer um ídolo aqui. E por que eles aceitaram? Porque, gente, se você for analisar pelo texto, eles passaram 430 anos no Egito. Então, ou seja, são gerações e gerações, até porque cada geração chegava a mais ou menos 80 anos. Então são 4 gerações. Essa geração que está saindo do Egito não conheceu José. Mas eles viram os milagres que Deus fez por intermédio de Moisés. Então eles estão associados àquele tipo de idolatria, aquele tipo de culto. Então quando é dito para eles, vamos sacrificar, vamos fazer um ídolo, eles dizem, vamos fazer um ídolo. Só que aí você viu qual foi a consequência depois.
fizeram um bezerro de ouro. Enquanto isso, Moisés está no monte conversando com Deus. Deus interrompe o que está fazendo com Moisés. E Deus disse: desce lá, porque o seu povo se corrompeu. Não era nem o povo de Deus, era de Moisés. Deus disse: desce lá, porque o seu povo se corrompeu. Quando Moisés chega lá, o povo está dançando e batendo tamborim, ó glória, e fazendo festa, e dançando lá da fogueira. Eita Jesus! Moisés se desespera quando vê aquilo. Não pela festa, mas pelo bezerro. Porque Deus não tem problema com festa, Deus tem problema com idolatria. Deus não tem problema com festa. Deus é festeiro. Né? Estou aqui em Israel, tem 3 festas que é comemorada todos os anos. Até hoje, o povo judeu comemora essas 3 festas todos os anos. Que é a festa das primícias, do tabernáculo e do Pentecostes. Todos os anos são comemoradas essas 3 festas de Israel. Deus é festivo. O problema não era a festa, o problema era o bezerro. Quem está entendendo, diga amém. O problema era o bezerro. O problema era a idolatria. Então essa questão é muito perigosa. Da idolatria é algo muito perigoso. Volta lá em Números de novo, por favor. Números 25. Isso. Elas convidaram o povo e eles foram lá e comer, beber e se inclinaram aos deuses. Versículo próximo. Juntando-se, pois, Israel a Baal-Peor, a ira do Senhor se acendeu. Deus ficou irado. Deus se irou com o povo. Deus se irou com eles por causa da idolatria. Foi Deus quem se irou. Versículo 4. Disse o Senhor a Moisés: toma todos os cabeças do povo e enforca-os ao Senhor diante do sol, e o ardor da ira do Senhor se retirará de Israel. Ou seja, a Bíblia diz em Efésios que Deus não deixa se escarnecer. Tudo aquilo que o ser humano plantar, isso ele vai colher. Tem uma frase que é muito verdadeira na nossa vida: você não tem obrigação de plantar, mas tudo aquilo que você plantou, você será obrigado a colher. Por isso que tanto eu como você precisamos analisar muito bem o que a gente faz na nossa vida. O que a gente planta no decorrer dessa vida. Porque nós vamos colher o que nós plantamos. Se você colher o bem, você vai colher o bem. Mas se você plantar o mal, você vai colher o mal. É por isso que hoje em dia a injustiça de muitas pessoas não me afeta. Por quê, pastor? O senhor é insensível? Não. É porque eu sei que o Deus que é justo, Ele fará justiça ao seu tempo, aos injustos. Não tem para onde fugir. Se a Bíblia diz que aquele que plantar o mal vai colher o mal, então não tem para onde fugir. Então não adianta a pessoa ser injusta, a pessoa fazer o mal, a pessoa passar a perna, a pessoa calotear, a pessoa maltratar, a pessoa ofender, ferir, matar. Uma hora mais cedo ou mais tarde essa pessoa vai colher o mal que fez. Não tem como fugir disso. Então olha só, a ira do Senhor se acende. Versículo próximo. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um mate os seus homens que se juntaram a Baal-Peor. Versículo 6. E eis que vem um homem dos filhos de Israel e trouxe a seus irmãos uma midianita, à vista de Moisés e à vista de toda a congregação dos filhos de Israel, chorando eles diante da tenda da congregação. Quer dizer, mesmo com essa sentença, teve um homem entre a tribo que ousou desafiar Deus. Ele pega uma mulher midianita, não, volta lá. Ele pega uma mulher da tribo de, irmão, uma midianita, da tribo dos midianitas. Ele pega essa mulher e ele vem com ela no meio da tribo. E olha o que ele faz. Chorando eles diante da congregação, é o povo chorando pelo que esse homem está fazendo. Isso é um ato, irmão, de desafio. O cara está desafiando a Deus, uma rebelião. Versículo 7. Vendo isso, Finéias, filho de Eliezer, o filho de Arão. Irmãos, esse Finéias aqui não é o mesmo Finéias de 1 Samuel. Vocês lembram de Ofines e Finéias? Aqueles que morreram e perderam a arca, lembra disso? Você lembra? Que eram os 2 filhos de Eli. Esse Finéias aqui não é esse Finéias, tá? Esse Finéias aqui é filho de Eleazar, que é filho de Arão, ou seja, esse cara aqui é neto de Arão, irmão de Moisés. Esse sacerdote aqui era justo, porque olha o que ele vai fazer aqui, é zelo, Diego, ó. Se levantou do meio da congregação e tomou uma lança na mão. Ele falou: eu vou matar esse cara. Olha o que esse cara vai fazer. Eu vou matar ele. Por quê? Porque ele está desafiando a Deus. É claro, irmão, que a Bíblia ordena não matar, né?
Você sabe a diferença de não matar e não assassinar? Alguém sabe me dizer, por favor? É possível alguém dar para mim essa diferenciação de matar e assassinar? Porque o mandamento do Senhor não é não matar, é não assassinar. Na tradução original do hebraico é não assassinar. Pastor, qual é a diferença? Porque você pode matar sem querer. Sim ou não? Deixa eu te dar um exemplo. Você está andando de carro, automaticamente acontece um acidente e você não conseguiu evitar e essa pessoa vem a óbito. Ou seja, você matou, mas não foi por quê? Foi um assassinato? Não, assassinato é premeditado. Por isso que Deus diz, não assassinarás, porque assassinato é premeditado. É o doloso e o culposo. Exatamente, é o doloso e o culposo. E por incrível que pareça, né? O culposo é aquele que não tem intenção de matar, o doloso é quem tem intenção de matar. Eu achava que era o contrário, mas não é. Por incrível que pareça, o culposo é quem não teve a intenção de matar. Ou seja, foi por acidente. Já o doloso é o premeditado. No caso aqui, se você for analisar o texto aqui, o que ele está fazendo é algo bom. Por quê? Porque ele está tirando um mal do meio do povo. Tem um profano no meio do povo, alguém que se rebelou contra Deus, está desafiando a Deus, e ele como sacerdote, ele se levanta, e ele faz aqui, ó, e vou te provar isso pela Bíblia. E o filho de Arão, o sacerdote, se levantou do meio da congregação e tomou uma lança na sua mão, versículo próximo. E foi após o homem israelita até a tenda, e os atravessou ambos, ao homem israelita e à mulher, pelo ventre. Então a praga cessou de sobre os filhos de Israel. A penitência foi grande aqui, né, irmão? A cobrança foi muito grande, né? Versículo próximo. E os que morreram daquela praga foram 24 mil. Ou seja, esses 24 mil foram que sofreram a consequência por desobediência, tá? Que se juntaram a essas mulheres, que foram induzidos a sacrificar a ídolos, a cultuar a ídolos. Esse homem que foi citado aqui foi uma referência. Foi uma referência não. Foi uma o quê? Exceção. Foi uma exceção. Ele foi o que fez, ele foi o que desafiou a Deus. Além de deitar com a mulher que não devia, ele levou para o meio da tenda, no meio dos olhos de todo mundo, dizendo assim, vou fazer e não estou nem aí. Aí o resultado que ele teve. Foi atravessado pela lança. Aí a gente olha isso, por isso que eu estou falando de zelo. Por que esse sacerdote fez isso? Pelo zelo à palavra do Senhor. Pelo zelo à palavra do Senhor. Dentro do contexto cultural, isso era permitido, tá, gente? Não vai sair por aí matando ninguém, não, pelo amor de Deus. Viu, Nath? Vigia, tá? Não vai sair. Olha, eu vi lá na Bíblia lá que pode matar. Não, pelo amor de Deus, isso aqui, dentro do contexto, era permitido, tá, gente? Não vai fazer isso hoje, não, pelo amor de Deus, viu? Até porque a justiça é do Senhor, né? O próprio Deus disse, a vingança é minha, né? Deus se encarrega de fazer. Então, morreu tudo. Agora, versículo próximo, 10, olha só. Então o Senhor falou a Moisés, dizendo, versículo 11, Finéias, filho de Eleazar, Eleazar, né? Eu falei Eliezer, Eleazar, o filho de Arão, sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois foi, então perceba que a atitude dele foi uma atitude de zelo. Ele não foi maldoso, ele foi zeloso. Isso é zelo. Zelo. Com o meu zelo no meio deles, de modo que no meu zelo não consumi os filhos de Israel. Ou seja, porque ele foi zeloso a mim, eu serei zeloso ao ponto de não matar mais ninguém, porque a praga foi Deus que mandou. Então Deus cessou a praga por causa do zelo de um homem. Você pode ver, irmão, que coisa tremenda. Por causa da atitude de uma pessoa, Deus pode mudar a história de uma nação. Você se lembra que quando Deus envia aqueles 4 varões à cidade de Sodoma e Gomorra, que era uma cidade considerada corrompida, promíscua, depravada, e aí desceu 3 anjos, porém um ficou falando com Abraão, né? E aí 2 desceram para poder averiguar. Eles foram analisar se aquilo que estava subindo ao céu de fato era o que estava acontecendo. E chegando lá, vocês sabem que o que aconteceu, né? Aqueles varões foram recebidos na casa de Ló, porque Ló morava logo na entrada da cidade, e ficaram ali hospedados, até que os homens da cidade souberam e foram até a casa de Ló. Cercaram a casa de Ló e começaram a gritar, Ló, manda para fora, ou coloca para fora a pessoa que se hospedou na tua casa, porque nós queremos conhecê-lo. E você sabe que esse conhecer não é prazer, eu sou o Diogo, você prazer, eu sou a Nath. Não é isso não, tá?
É conhecer carnal, para você ver a grandeza da prevaricação desses homens ou dessa cidade. Eram homens prevaricadores, imorais, promíscuos. E aí Ló se desespera, sai lá fora, não faça isso, são meus hóspedes, por favor, não me desonrem. Aí esse homem se desespera ao ponto de falar assim, ó, tem 2 filhas minhas aqui, que nunca conheceram homens, colocarei elas para fora e vocês façam o que quiserem. Meu Deus, que terrível isso. Aí esses homens eram tão ruins, que eles disseram, por causa da tua palavra, primeiro eles disseram assim, ó, rapaz, tu chegou aqui esses dias, e você quer ser juiz? Você quer agora julgar? Se colocar como nosso juiz aqui? Não. Agora faremos contigo pior do que faremos com ele. Olha como esses homens eram malignos. E aí o texto diz que os anjos cegaram os olhos de todos para que eles não conseguissem encontrar a porta e puxaram Ló para dentro. Naquele momento eles tiveram certeza que aquela cidade estava sob julgamento. Naquele momento, Diego, houve a confirmação de que eles deveriam ter sido. Porque assim, você pode ver até na própria Bíblia, há momentos na Bíblia que Deus, como fez com Nínive. Nínive era uma cidade de homens ruins, mas Deus deu a eles a oportunidade de se arrepender, sim ou não? Sim. Quando eu chego a pensar, chego a acreditar, e você vai ver isso daqui a pouco num texto que eu vou te mostrar, que essa descida dos anjos lá, talvez seja até Deus querendo dar a eles uma oportunidade de se arrepender. Porque Deus é misericordioso, sim ou não? Mas quando os anjos chegam lá, irmãos, eles desrespeitam, eles desonram os próprios anjos de Deus. Deus diz, não, agora tem jeito, é juízo. É juízo. Só que, o que eu quero falar sobre isso? Porque quando Abrão tomou conhecimento de que o que Deus ia fazer, se Deus constatasse que aquela cidade era mal, Deus traria sobre ela juízo. Abrão começa a conversar com o Senhor. Senhor, o Senhor seria injusto ao ponto de matar uma cidade se nela houvesse justos? Deus disse não. Então, se houvesse 50 justos lá, o Senhor mataria ela? Deus disse, por 50 justos eu não mato. Falou, Senhor, me permita falar mais uma vez. Fala, Abraão. Se tiver 40, eu não destruo. Se tiver 30, Senhor, também. Se tiver 30, a gente conversa. Senhor, me permita falar só mais uma vez, que não se acenda contra mim a sua ira. Se tiver pelo menos 20, por causa dos 20, eu não destruirei a cidade. Ou seja, se tiver 20 zelosos naquela cidade, por causa dos 20, eu as pouparei. Mas Deus não me encontrou. Deus não me encontrou. Olha só que coisa terrível. Deus não me encontrou. E aí veio sobre ela juízo. Sim ou não? Veio sobre ela juízo. Não teve para onde fugir. Agora, nesse caso aqui, ó, havia um justo. Finéias, justo. Versículo 12. Vamos ver o que está lá. Portanto, diz, e eis que lhe dou a minha aliança. E a aliança de? Ou seja, ele é zeloso, então eu estou fazendo com ele uma aliança. E não é só com ele. Versículo próximo. Ele e a sua casa. Depois dele terá a aliança do sacerdócio perpétuo, porquanto teve zelo pelo seu Deus e fez expiação pelos pecados, pelo pecado de Israel. Ele fez expiação pelos filhos de Israel. Porque aquele ato de matar, para Deus, foi um ato de expiação. Foi um sacrifício. E tudo isso por causa do, diga zelo. Zelo. Deixa eu te dar mais um exemplo de zelo. Coloca Salmo 69:9. Só esse versículo, 69:9. Pois o zelo da tua casa me devorou, e as afrontas dos que te afrontavam caíram sobre mim. O salmista aqui está profetizando sobre Jesus. Coloca João, capítulo de número 2, versículo 13. Porque o próprio Jesus era zeloso pela casa de Deus. Naquela época, o povo zeloso, Finéias foi zeloso pela palavra. Olha o que Jesus está fazendo. E estava próximo à Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. E achou no templo. Jesus subiu para Jerusalém, e ele foi pro templo, um lugar que era chamado casa de oração. Chegando no templo, olha o que ele acha lá. Ele achou pessoas vendendo bois, e ovelhas, e pombas, e os cambistas assentados. Versículo próximo. E tendo feito um açoite de cordões, lançou todos fora do templo.
também os bois e as ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambistas e derrubou as mesas. Versículo próximo. E disse aos que vendiam pombas: tirai daqui estes e não façais da casa de meu pai casa de 17. E os discípulos lembraram-se do que está escrito. Salmo 69:9. Foi o que eles cantaram. O zelo da tua casa foi o salmo que você acabou de ler, o versículo do salmo que você acabou de ler. Agora, por que Jesus teve esse comportamento? Porque estavam fazendo da casa do Senhor um comércio. Estavam fazendo da casa de Deus um comércio. Naquela época estavam vendendo bois, estavam vendendo ovelhas. Por que isso? Porque todas as vezes que alguém subia para o templo em Jerusalém era para sacrificar. Então tudo aquilo que estava sendo vendido dentro do templo era para se sacrificar dentro do templo. Só que era um tipo de sacrifício que Deus não aceitava. Porque Deus não aceitava o sacrifício de algo que você comprava. Não. Você tinha que trazer. Era algo que você adquiria na infância. Você criava o animal, cuidava do animal, e aí você levava o animal até o templo. Era um sacrifício pessoal, não era algo comprado. Você vai se lembrar que a Igreja Católica Romana, no tempo de Martinho Lutero, vendia indulgências papais. O que é isso, pastor? Indulgências papais era como se você comprasse através de um documento a sua salvação. É daí que nasce a reforma, o protestantismo. Porque Martinho Lutero uma vez foi ler a Bíblia e descobriu que a salvação é pela fé. O justo viverá pela... Mas espera aí, se a Bíblia está dizendo que é pela fé, por que esse cara está vendendo salvação? Por que o Papa está vendendo indulgências? Hoje tem muitas igrejas evangélicas fazendo a mesma coisa. Vendendo milagre. Vendendo batismo. Irmãos, olha só como a Bíblia ela é atual, como a palavra de Deus ela é atual. E são coisas que o Senhor abomina, porque eles estavam vendendo no templo. O templo não é lugar de vender nada. O templo não é lugar para isso. Peraí, pastor, não pode ver? Não, irmão, entendo o que eu estou falando. Era uma barganha, era uma troca. Você compra isso e ganha um milagre. É nesse sentido que eu estou falando. Daqui a pouco o pessoal vai pensar: meu Deus do céu, pastor, então não pode vender mais nada dentro da igreja, não pode vender uma camisa, não pode vender uma calça, não pode. Não é isso que a gente está falando. Aí estamos falando de barganha para salvação. Nós estamos falando de troca de milagre, que é o que muitas igrejas fazem hoje. Entende, gente, como isso é, como a palavra de Deus ela é muito atual. Então essas pessoas compravam alguma coisa para poder receber de Deus um benefício. Então olha como isso é pesado. E o zelo de Deus, o zelo do próprio Filho de Deus, quando veio isso, saiu quebrando tudo, quebrando mesas, expulsando cambistas, expulsando vendedores, expulsando tudo. Porque eles entendiam, porque ele entendia que o que eles estavam fazendo, o comportamento deles era um comportamento de ladrão, estava roubando a fé do povo, barganhando a fé do povo. Isso é muito perigoso, irmão. É muito perigoso. Quando você vê nas duas missões que Jesus dá aos seus discípulos, tanto quando ele envia os 12, quando ele envia os 70, ele envia tanto os 12 como os 70 com as mesmas ordens. Olha, entrai nas casas, curai os enfermos, libertai os oprimidos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, de graça recebeis, de graça. Acabou, irmão. Pô, mas se é de graça, por que eu preciso comprar uma rosa? Não faz sentido, gente. Se Jesus falou que é de graça, é pela fé nele. Amém, irmãos? Amém. Então isso é tudo muito perigoso. Então perceba que essas coisas hoje se repetem em muitos lugares. Isso é muito perigoso, tá? Isso é muito perigoso. Agora, irmãos, qual é a lição que a gente tira dessa questão do zelo? Irmãos, como eu disse a vocês, zelo é o grande cuidado e preocupação que se dedica a alguém ou a algo. Que Deus nessa noite desperte em nós esse mesmo zelo. O zelo para não sermos enganados, o zelo pela palavra de Deus. Esse cuidado pela palavra de Deus, de entender aquilo que Deus abomina, aquilo que Deus reprova. Isso é zelo. Então eu não deixo de fazer algo porque eu tenho medo, eu deixo de fazer algo porque Deus não se agrada. Isso é zelo. Amém? Isso é zelo. Não tem a ver com medo, tem a ver com temor, tem a ver com reverência. Amém? Isso é zelo.
E o zelo nos poupa, o zelo nos protege. Nos protege. Amém? Então perceba que Elias, agora volta lá no texto lá, Elias teve zelo. 1 Reis 18, né? 18:30, coloca 18:30 de novo para mim, por favor. E Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e restaurou o altar. E restaurou o do Senhor que estava quebrado. Por isso eu disse a vocês que eu queria falar sobre zelo e sobre aliança, porque altar é símbolo de aliança. E deixa eu dizer para você algo muito importante nessa noite: você não deve fazer sacrifícios antes de fazer com Deus uma aliança. Deus não recebe sacrifícios de quem não tem aliança. Como isso é pesado, irmão. Eu acho que é Provérbios 28:9. Deixa eu ver se é isso. Coloca aí, por favor. Se não for, eu vou achar aqui. Vê se é isso. Deus não recebe sacrifício de quem não tem aliança. Por isso que, isso aí. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, o quê? Até a sua ou não é, não será, né? Porque oração é um sacrifício, sim ou não? É difícil orar ou não é? É fácil orar? Orar é um sacrifício. Orar é um sacrifício, ler a Bíblia é um sacrifício, jejuar é um sacrifício, vir para a igreja é um sacrifício. Claro que nós temos prazer em tudo isso, mas é um sacrifício que você faz a Deus, sim ou não? Sim ou não? Coloca Romanos 12, versículo 1 e 2. Sacrifício. Olha o que o texto diz em Romanos 12, 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentais os vossos corpos em sacrifício vivo, ou sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto. Tá, agora olha o 2. E não sedes conformados, ou não vos conformeis com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis. Ou seja, só assim você vai experimentar. Então perceba que Deus só recebe o sacrifício de quem já fez com Ele uma aliança, ou de quem tem com Ele uma aliança, porque aí Ele diz, para que, ou seja, só assim, para que, só assim, dessa forma, ou desse jeito, dessa maneira, você vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então não é possível experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, se você não tiver com Ele uma aliança. Você percebe como isso é importante? Você consegue entender a importância disso? Então, querido, antes de sacrificar, vou repetir, antes de sacrificar, você precisa restaurar a aliança, ou você precisa fazer com o Senhor uma aliança. Pastor, e como é que a gente faz isso? Coloca para mim 2 Crônicas 7,14. Como é que nós fazemos isso, pastor? 2 Crônicas 7,14. Isso aqui é uma resposta de Deus a uma oração que Salomão faz no templo. Salomão acabou de edificar o templo a Deus, terminou o templo, eles estão consagrando a Deus o templo, e você perceberá no versículo 1 em diante, que esse templo é consagrado a Deus, e Salomão faz uma oração, porque Salomão era o rei, ele faz uma oração ao povo, ou a Deus, em favor do povo, falando: Senhor, se o teu povo pecar contra ti, se o teu povo se desviar do caminho, se o teu povo fizer o que não te agrada, e por causa disso o Senhor fechar o céu para que não chova e a terra dê a sua novidade, para que os animais, Senhor, não se multipliquem, se o Senhor, ó Deus, por causa disso o inimigo vier contra nós, aí ele começa a orar, mas esse povo vinha aqui nessa casa, e o povo orar ao Senhor, e o povo se humilhar, meu Deus, e o povo reconhecer o pecado, meu Deus, ouve o povo, perdoa o povo. O versículo 14 é a resposta de Deus para essa oração. E a resposta de Deus é essa: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, primeiro, se humilhar. E humilhação aqui é ato de reconhecimento. Porque, irmão, você só pode acertar numa coisa errada quando você entende que você errou. Sim ou não? Você nunca vai corrigir uma coisa que para você não está errado. Nunca vai, irmão. Sim ou não? Você só pode consertar algo, você só pode melhorar em algo que você entendeu primeiro que está errado. E isso é um ato de humilhação. Em seguida, orar. É por isso que lá em
Provérbios 27, 13, vê se não for 27, 13, é 28, 13, mas eu acho que é 27, 13. 27, 13, será, meu Deus? 28, 13, 28, 13. É 28. Era 28 também, ó. Aquela outra lá foi 28, 9, agora é 28, 13. Ó, o que encobre as suas transgressões nunca. Em algumas versões, assim, ó, aquele que encobre a sua transgressão, a ira de Deus sobre ele permanece. Mas essa é muito pesada, né? Essa é muito pesada, né? Então é melhor essa aqui mesmo, ó. É melhor essa aqui mesmo. O que encobre as suas transgressões, ou seja, aquele que não reconhece, aquele que não abandona, aquele que não deixa, sobre essa pessoa. Nesse texto aqui diz que nunca prosperará. Agora, essa versão aqui ela é interessante. Ela é interessante. Por que eu digo que ela é interessante? Porque existe a prosperidade material e a espiritual. É possível, Diego, uma pessoa estar no erro e mesmo assim prosperar fisicamente. É possível. É possível, Nair. A pessoa está no erro e mesmo assim continuar prosperando. Materialmente ou financeiramente. Agora, o difícil aqui é a pessoa estar no erro e prosperar espiritualmente. Não prospera. E é disso que o texto está falando. Por que não? Porque a ira de Deus está sobre ele. A mão de Deus está sobre essa pessoa. A cobrança de Deus está sobre essa pessoa. Por isso que a pessoa não consegue prosperar espiritualmente. Por isso que tem pessoas que não conseguem avançar espiritualmente. Por quê? Porque o pecado está encoberto. Não há o abandono do pecado. A pessoa não deixa o pecado. A pessoa não abre mão do pecado. A pessoa não abre mão do erro. Tem pessoa que chora. E aí existe a diferença, que eu sempre falo, existe aquela diferença de você chorar porque errou. E isso é muito natural mesmo, porque quando a gente erra, a consciência pesa, a gente fica contristado, a gente chora, a gente fica triste, a gente se abate. Mas a Bíblia diz também que Esaú chorou, mas não alcançou arrependimento. Quando ele rouba a herança do seu irmão, quando Jacó toma a herança dele, a bênção do pai, né? Que o pai abençoou Jacó, que a bênção era dele, que era a imposição de mão, e Jacó entrou na frente, tomou a bênção do irmão. Então quando ele soube disso, o texto diz que ele começa a dizer: pai, me abençoa, e o pai falou: já foi, já abençoei teu irmão, não dá mais para voltar. Aí o texto diz que ele chora arrependido, ele chora, ele implora para o pai abençoar ele, e o pai não abençoou. E por que isso acontece? E por que em Hebreus faz essa citação? De que mesmo com choro, ele não alcançou arrependimento, porque ele não abriu mão. Você pode ver que depois que ele sai de lá, ele fala assim: o dia que meu pai morreu, eu mato meu irmão. Ou seja, ele chorou arrependido, mas o coração estava duro. Ele continuava o mesmo, que é o que muita gente faz. Tem gente que chora pelo pecado, mas não se esforça para abandoná-lo. Isso é eu, isso é você. E isso é perigoso. Por quê? Porque quem não abandona não prospera. Aqui, ó, você pode prosperar na saúde, você pode prosperar financeiramente, você pode prosperar no casamento, mas espiritualmente você não vai conseguir prosperar. Então olha o cuidado que nós precisamos ter com isso. Olha o cuidado, até porque Deus não compactua com o pecado. A Bíblia diz em Isaías 59, primeiro, que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa nos abençoar, os ouvidos de Deus não estão fechados para que não possa nos ouvir, mas o pecado, coloca para mim, eu gosto de mostrar, Isaías 59, 1, o pecado separa lá. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, no caso de salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir. O 2. Mas as vossas iniquidades, em outras versões, os vossos pecados, fazem separação entre vós e o vosso. Irmão, o pecado separa a gente de Deus, não tem jeito. Não tem jeito. Por isso a importância, por isso que a gente precisa lutar contra o pecado. Porque isso separa a gente de Deus, o pecado separa. Seja ele qual for, eu vou mostrar para você aqui agora. Seja ele qual for, o pecado separa a gente de Deus. Deus continua amando o pecador? Sim ou não? Sim ou não? Mas o pecado separa o pecador de Deus. Você consegue entender isso aqui? Deus continua amando o pecador, mas o pecado separa a pessoa de Deus. Não é Deus da pessoa. É o pecado que separa a pessoa de Deus. Por quê? Porque Deus não pode compactuar com o pecado. Deus é santo. Deus é puro. Por isso o cuidado que eu e você precisamos ter de ter aliança com Deus. E não há outra forma de ter aliança com Deus que não seja arrependido. Volta para mim lá, 2 Crônicas 7,14.
E arrependimento é isso aqui, gente. Começa assim, ó. Arrependimento começa assim. É se humilhando, é orando, é buscando a face de Deus. Pastor, como é que eu consigo ter aliança com Deus, pastor? É fazendo isso aqui, ó. É se humilhando, é orando, é buscando a face do Senhor e é se convertendo. Pastor, o que é conversão? Conversão é mudança. A gente até cantou aqui o hino conversão, né? Eu já disse aqui muitas vezes, conversão é mudança. É mudar. A gente precisa lutar nesse lugar. A gente precisa lutar nesse lugar. A gente precisa mudar. Olha só o que diz o texto. Dos seus maus caminhos. Então, eu os ouvirei do céu. Ou seja, Deus dizendo assim, então, de novo, né? De novo. Olha Deus falando de novo. Ou seja, só assim. Só desse jeito. O amor, escuta cá, o amor de Deus você sempre terá. Você pode estar no estado que for da sua vida, você pode estar no fundo do buraco, você pode estar no abismo, na escuridão. Deus sempre irá te amar, mas Deus só pode ter aliança com quem tem aliança com Ele. Não tem outro jeito. Deus não faz aliança com pecadores, Deus faz aliança com arrependidos. Amém? Amém? Deus não faz aliança com pecadores, Deus faz aliança com arrependidos. Por isso que o convite da Bíblia é arrepender-vos. Vai lá, Evangelho segundo escreveu Lucas 3, Evangelho segundo escreveu Lucas capítulo 3. Meu Deus do céu, irmão, estou animado a pregar que já estou, dá 9 horas ainda não. Falta 7 minutos. Ó, e no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos presidente da Judéia, e Herodes tetrarca da Galiléia, e seu irmão Filipe tetrarca da Itureia e da província de Traconites, esse nome difícil, né? E Lassônias, tetrarca de Albilene, olha só, parece quase línguas estranhas, né? Sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, e percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento, para o perdão dos... Coloca o versículo 7, pula para o versículo 7. Então, fica na sua cabeça, João fazia batismo para arrependimento, não é assim? E para perdão de... No versículo 7, dizia, pois, João à multidão, essa era a linguagem dele, era a forma dele pregar. Dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizado por ele. Uma multidão se agregava, ou seja, o povo vinha para o culto, e ele começava, raça de víboras. Isso é tipo de pregação, irmão, num culto, irmão? Hã? Assusta, não assusta? Mas era a mensagem de João Batista. Os serpentes venenosas, porque raça de víboras é justamente isso. Os serpentes, víboras é serpentes. E ele está falando com a multidão. Hã? Os serpentes. Pesado, né, irmão? Mas essa era a linguagem dele aí, ó. Filhos de serpentes. Vocês estão procurando escapar do terrível castigo sem voltar-se. Ó. Sem voltar-se verdadeiramente para Deus, ou seja, sem se arrepender, você acha que haverá misericórdia? Não tem misericórdia. É o que a gente leu lá em Provérbios 28:13. Aquele que encobre o pecado, ou seja, aquele que não abandona, que não deixa o pecado, não prospera. A ira de Deus sobre ele ou sobre ela permanece, mas quem confessa e deixa, alcançará misericórdia. Então, volto a dizer, Deus tem aliança com arrependidos, irmãos, não com pecadores. Ó, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está por vir? Versículo próximo. Produzir, pois, o quê? Frutos dignos de arrependimento. Ou seja, você precisa provar que você mudou. Tem crente que a gente vê às vezes falando assim, ninguém tem nada a ver com a minha vida, mas a Bíblia está dizendo que você tem que provar que você mudou. Deem fruto digno de arrependimento. Você precisa provar isso. Você precisa provar que é verdade. Você precisa provar, ó. E não comeceis a dizer em vós mesmos, temos Abraão por pai. Porque como os judeus é descendência de Abraão, então eles se apoiavam sobre isso. Não, nós somos descendência de Abraão, então Deus tem conosco uma aliança. Mas eu acabei de dizer que Deus não tem aliança com o pecador, irmão. Deus tem aliança com o arrependido. E João está dizendo isso. João está dizendo, vocês estão achando que Deus vai poupar vocês porque vocês são filhos de Abraão? Deus não tem aliança com quem é filho de Abraão, Deus tem aliança com quem é arrependido. Se vocês não são arrependidos, mesmo sendo filho de Abraão, vocês estão perdidos. Trazendo para o nosso contexto de hoje, tem gente que acha que é salvo porque é crente. Não, você tem que se arrepender.
Tem muita gente que acha, não, eu estou salvo porque eu sou crente. Não, filho, tem que se arrepender. Isso é exigência. Tem como fugir disso? Pesado isso, né, irmão? É pesado isso. E não comeceis a dizer, temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até destas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. Ele ainda é irônico, né? João Batista ainda é irônico. Versículo próximo. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, faz o quê? João está dizendo assim, aquele que não se arrepender, não tem jeito, você vai ser cortado. É isso que João está dizendo. Nas minhas palavras, para melhor entendimento, é o que ele está dizendo. Ou seja, o machado já está posto na raiz. Se você não se arrepender, não tem jeito, você é cortado. Você é cortado. Não tem outro caminho. Por isso que em Mateus 7,3 está escrito assim, porfiai por entrar pela porta estreita. O que é porfiar? É lutar, brigar, se esforçar, se empenhar. Por entrar pela porta que é estreita e pelo caminho que é apertado. Porque largo e espaçoso é o caminho que vai à perdição, ou que leva à perdição. E muitos são, não é poucos, muitos são os que vão por esse. Vai lá, o 14. Entrar por ela, e porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Versículo 15. Não, era só até o 14 mesmo. Então você entendeu? Então por que a porta é apertada, irmão? Aí a pessoa tem dificuldade de entrar na porta. E a pergunta que fica é, quem é a porta? A porta é Jesus. Isso está lá em João 10,9. Vê se é isso mesmo, João 10,9. Tem vezes que eu dou uns tiros que não entra não. Se não for 10,9 é outro. Eu sou quem? É Jesus falando, eu sou o quê? Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se. Não tem, irmão, olha para cá, não tem outro caminho. É entrar por Jesus. Pastor, qual é a forma de acessar Jesus, pastor? É se arrependendo. Você só consegue acessar Jesus se arrependendo. Não tem outro jeito de acessar Jesus, tem que se arrepender. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem. Está aí, entende? Então, por que esse caminho apertado, as pessoas têm dificuldade de entrar nesse caminho? As pessoas têm a dificuldade, irmãos, de acessar esse lugar. Mas não tem outro jeito. Não tem outra forma. Tem que se arrepender. Gálatas 5,16, por favor, já estou terminando. Vou falar só mais 40 minutos. Eu estou brincando, gente, estou brincando. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da... Por que é perigoso cumprir o desejo da carne? Você saberá aqui nessa leitura por que é perigoso cumprir o desejo da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, ou seja, é uma luta, né? Deus quer uma coisa, sua carne quer outra. Deus quer uma coisa, sua carne quer outra. É aquela luta. Aí o texto está dizendo o seguinte, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Ou seja, Deus quer uma coisa, sua carne quer outra. Sua carne quer uma coisa, Deus quer outra de você. Aí, mas se sois guiado pelo... Por isso a importância de ser cheio do Espírito. É por isso que a Bíblia diz que a gente tem que orar. É por isso que a Bíblia diz que a gente tem que buscar Deus, irmão. Porque você precisa do Espírito Santo para vencer sua carne. Em João 15,7, Jesus disse, sem mim você não vai poder fazer nada. Sem mim você não vai conseguir. Você não consegue, irmão. Se for pela sua própria força, você não vai conseguir. Se for pela sua própria força, você não vai conseguir. É por isso que você precisa buscar a Deus. Por isso é a necessidade que a gente tem de buscar a Deus, irmão, desesperadamente. Porque se nós não buscarmos a Deus, a nossa carne vai prevalecer. E vai prevalecer no quê, pastor? Nisso aqui, versículo 19. Porque as obras da carne são manifestas, quais são? Primeiro, adultério. Em algumas versões diz prostituição, fornicação. Fornicação é ato sexual fora do casamento, fora da aliança. Impureza, lascívia. Versículo próximo. Idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias. Tem mais? Invejas, homicídios, bebedices, glutonarias. Tudo isso é obra da carne. E tudo isso a gente tem que deixar de fazer, E coisas semelhantes a essas, acerca das quais
de antemão vos declaro. Ou seja, eu já falei antes com vocês. Isso aqui é Paulo dizendo aos Gálatas. Eu já disse isso antes e estou repetindo de novo. Olha o peso disso aqui, Tiago. É Paulo dizendo, eu já falei para vocês que todas essas coisas são reprováveis por Deus. E hoje eu estou repetindo que se você permanecer praticando essas coisas, olha aqui o resultado. Como Dante já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não entrarão no reino de Deus. Aí você passa a vida todinha na igreja e aí no final você não entra. Fez sentido para você? Para pensar, irmão. Irmão, a minha maior luta hoje é essa. O meu maior desespero em oração é esse. É você chegar no final da vida, irmão, e ser achado digno de entrar. E isso aqui não tem nada a ver com obras. Porque alguém vai dizer assim, mas você está dizendo que você é salvo pelas obras. Isso aqui não é obras. Isso aqui está relacionado com pureza. Isso aqui está relacionado com santidade. Tem nada a ver com obras. Isso aqui não tem nada a ver com obras. Tem nada a ver com obras, irmão. Isso aqui tem a ver com pureza. Isso aqui tem a ver com santidade, que é uma exigência de Deus. Coloca para mim Hebreus 12:14, por favor. Isso aqui é uma exigência de Deus. Ó, santificação, pureza é exigência de Deus. Hebreus 12:14. Porque os que dizem... Não, 12. Hebreus 12:14. Seguir a paz com todos e a... Sem o quê? Não tem jeito. Então é uma exigência de Deus. Então isso aqui não tem a ver com obra, irmão. Isso aqui não é Deus dizendo, isso aqui não é uma barganha, não é uma troca. Ah, você trabalha para mim, no final da vida você recebe... Não, você recebe galardão. Você recebe galardão pelo seu serviço. Você recebe galardão pelo seu trabalho na obra de Deus. Aquilo que você fez para Jesus, você vai receber galardão. Quando você trabalha 30 dias, no final do mês você não recebe um salário, não é assim? Você recebe dinheiro pelo seu trabalho. No céu, pelo seu trabalho, você recebe galardão. Agora, para entrar no céu, tem que ser santo. Não tem outro jeito. Tem que se purificar. Tem que se santificar. É um desafio ou não é? Então, querido, querida, não tem como a gente fazer sacrifícios sem fazer uma aliança. Não tem como. Tudo começa com aliança. Tudo começa com aliança, irmão. Tudo começa com uma aliança. E aliança é isso. É você temer a Deus. É a gente olhar para as coisas assim, rapaz, Deus reprova isso aqui. Eu preciso me esforçar para deixar isso aqui. Porque Deus reprova. Está na palavra. É a palavra de Deus que diz que não pode. É a palavra de Deus que diz que não pode. É a palavra de Deus que diz que Ele não quer. É a palavra de Deus que diz, se eu continuar fazendo isso, eu não vou herdar o reino. Quem está dizendo é a palavra. É a palavra que está falando, irmão. Não é o pastor. Não é o pastor que está dizendo. É a palavra. João 14:21. João 14:21. Você se lembra que quando Elias restaurou o altar, Elias fez aliança, né? Porque, como eu disse para você, restauração de altar é aliança. Ele fez uma aliança, ele colocou o sacrifício, ele acendeu a lenha. Aí ele colocou, na primeira ele colocou a lenha, colocou o sacrifício espedaçado, depois jogou 3 vezes jarros de água. Foi assim, não foi? E depois que ele fez tudo isso, ele orou. E Deus respondeu com fogo, sim ou não? Porque Deus só desce onde tem aliança. É o que está escrito aqui, ó. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Ou seja, o que tem aliança. O que tem aliança. E o que Deus faz com quem tem aliança? Ele desce, olha lá. É o que fez lá no Carmelo. E aquele que me ama será amado de meu Pai, eu o amarei e me manifestarei a ele. Desce. Porque manifestação é descida. Ele se manifesta. Agora ele se manifesta com quem tem ali aliança. Aliança. 1 de João 2, vamos lá. 1 João, estou terminando, tá, irmãos? 1 de João 2, versículo 3. 1 de João 2, versículo 3. Não, é 1 João, primeira carta, isso. E nisso, não, põe do 1, 1 João 2:1. Isso. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não... Tá. E se alguém pecar, temos um advogado para o Pai, com o Pai, Jesus Cristo justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. 3. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus... Porque pecado é exceção. Eu estudei 4 anos no campo teológico e o que eu mais ouvi do meu professor dizer era isso. Pecado na vida do crente é uma exceção.
Ou seja, não significa dizer que na nossa jornada cristã a gente não vai cair em algum momento, a gente não vai falhar em algum momento, a gente não vai tropeçar em algum momento, até porque você não é super-herói. Agora, o que eu e você não podemos é permanecer nisso. É permanecer. Porque é o que está escrito aqui, ó. E nisto sabemos que o conhecemos, se nós guardamos os seus, ou seja, a aliança, irmão. Se você tem uma aliança com Deus, você vai continuar errando. Versículo 4. Aquele que diz eu conheço-o e não guarda os seus mandamentos, ou não permanece na palavra de Deus, é o que, irmão? Ah, é pesado isso aí, né, irmão? Hã? É pesado, né? Você lembra aquela mensagem que eu preguei uma vez que eu disse que há crentes mentirosos e pecadores verdadeiros? Lembra, né? Vocês lembram que eu falei isso uma vez? Que há crentes mentirosos e pecadores sinceros. E eu dei o exemplo da mulher no tanque de Jacó, que Jesus perguntou, chama o teu marido. Ela disse assim, eu não tenho marido, eu já tive. Aí ela disse assim, eu não tenho marido. Jesus disse, dissestes a verdade. Dissestes a verdade. Porque se já teve 5 e o que você tem agora não é seu. A mulher era sincera. Agora, quando Pedro perguntou para Ananias e Safira, que eram crentes, você vendeu a propriedade por dano diante do altar, ela vendeu mentirosa. Olha aí, irmão. Então há crentes mentirosos e pecadores sinceros. Como é que eu penso dessa palavra, né? Então olha aqui, ó. Aquele que diz que guarda os mandamentos de Deus, que tem aliança, que conhece a Deus e não guarda o mandamento de Deus, ou não faz o que Deus está dizendo na tua palavra, irmão, ele é mentiroso. Ela é mentirosa. Peso essa palavra, né? E nele não está o quê? Agora, se Jesus é a verdade, então quem é que está em você? Porque em João 14,6, Jesus disse o quê? Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a... Então João está dizendo o que para mim e para você? Se você não guarda o mandamento, então Jesus não está em você, porque Jesus é a verdade. Jesus é a verdade, irmão. Olha que peso essa palavra aqui. Se Jesus é a verdade, João está dizendo para mim que se eu não guardo a aliança com Deus, Jesus não está em mim. Não está. Diga misericórdia. É pesado, né? Vamos terminar, vai, Mateus 11. Mateus 11. Vou terminar. Mateus capítulo 11, versículo 20. Mateus capítulo 11, versículo 20. Agora sim, olha só. Então começou ele a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios, e não se haveram arrependido, dizendo, porque foi o que eu falei. Escuta o que eu falei. Há poucos minutos atrás eu disse o quê? Que você pode prosperar, você pode receber o favor de Deus e mesmo assim não entrar no reino. Olha o que está escrito aí, ó. Receberam prodígios, olha lá. Então começou ele a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios. Ou seja, nessas cidades teve um monte de pessoas que foi favorecida, receberam cura, receberam milagre, receberam livramento, receberam libertação, foram purificadas. Jesus está dizendo, receberam um monte de prodígio, porém não se arrependeram. Receberam o benefício de Deus, mas não se arrependeram. Versículo próximo, olha o que Jesus disse. Ai de ti, Corazim, porque isso aconteceu em Corazim. E ai de ti, Betsaida, porque isso também aconteceu em Betsaida. Jesus fez um monte de sinal lá. Abençoou um monte de gente, mas as pessoas que foram abençoadas não se arrependeram. Jesus disse, ai de vocês. Porque se em Tiro e em Sidom fosses feitos prodígios que em vós se fizera, há muito que se teriam arrependido. Ou seja, se fosse em outros lugares e eu tivesse feito esses milagres, aquelas pessoas teriam se arrependido, coisa que vocês não fizeram. Há muito que se teriam arrependido com saco e com cinza. Agora versículo 22. Por isso eu vos digo que haverá menor rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. Dá a entender que os castigos serão diferentes, né? Mas todos serão castigados. E tu, Cafarnaum, que foste erguida até o céu, serás abatida até o inferno. Porque se em Sodoma tivesse sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido. Ou seja, Deus não teria destruído. Porque até então os anjos só foram para conferir, né? Mas não fizeram milagre. É Jesus dizendo, se eles tivessem feito um milagre lá, eles tinham se arrependido. Agora vocês receberam milagres e mesmo assim não se arrependem. Como é pesado isso. Por isso que Pedro disse, melhor não conhecer do que tendo conhecido não obedecer. Olha o peso disso aqui. E para terminar, João 5, 31. Ou é 39? Misericórdia, eu não estou reconhecendo nem minha letra. Termina agora. João 5, se eu testifico, não, 39, isso. João 5, 39. Examinai as Escrituras,
Porque vós cuidais ter nelas a vida. Por isso o conselho de Jesus para mim e para você hoje é: examine as Escrituras. Examine as Escrituras, irmão. Fica na palavra. É Jesus dizendo: fica na palavra. Fica na palavra. Fica aqui, ó. Porque nela, ó, porque você cuidais ter nelas a vida eterna. Nela o que, pastor? Na palavra. Fica na palavra, porque através dela você tem vida eterna. Através da palavra. Então fica nela. Não desvia nem para a direita nem para a esquerda. Fica nela. Amém? E são elas que de mim testificam. Ou seja, elas testificam de Jesus e ela tem o poder de garantir a sua salvação. Então fica na palavra. Amém, queridos? Deus seja louvado pela vida de cada um de vocês que estiveram aqui nesta noite. Estou muito feliz em rever o Diego. Apesar que o Diego faz uns dias que eu vi ele atrás. Agora a Fernanda, meu Deus do céu, irmão. A Fernanda estava de férias. 30 dias que eu não vejo a Fernanda. Falei para quem? Foi, Peter? Meu Deus do céu, 30 dias. Mandei mensagem para o Diego esses dias. Falei: vou fazer